Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Orbit. Aqui a gente tenta fazer sempre assuntos que sejam relevantes para você que é oftalmologista, mas que a gente fala de coisas da extra-oftalmologia e a gente sempre traz aqui convidados que são pessoas que nos inspiram, pessoas que têm muito a nos passar para você se tornar um oftalmologista melhor, para você levar a vida mais numa boa, para você poder preencher as várias caixinhas que a gente tem que preencher, não só de conhecimento, mas de bem-estar na vida. Enfim, a gente vai completando essas caixinhas todas durante o nosso bate-papo aqui. O bate-papo que a gente vai fazer hoje é com o Laurentino, que é um convidado que, como eu falei antes, ele já nos inspira em vários aspectos, que a gente vai falar aqui alguns desses hoje. Então, primeiro, obrigado, Laurentino, por você estar aqui com a gente, é uma honra. A gente do Orbit admira muito as suas apresentações, os seus casos, suas inteligências, sua forma de pensar, e obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando um pouco desse seu conhecimento e da sua experiência que você tem aqui. Legal, a admiração é mútua, né? Porque vocês no cenário digital e também além dele, né, inovaram bastante na parte da oftalmologia, no cenário do ensino, da agregação, né, de valor ao que vocês transmitem, a atualização permanente, né, esse alcance é enorme, né, e é bem legal. Admiro bastante o trabalho de vocês e o formato que vocês também têm implementado. Então, assim, é bem bacana esse papo. E, assim, você tocou num ponto bem interessante, né? Que é a questão de como preparar uma aula. Muita gente me pergunta, né? Pô, como é que você faz para preparar uma aula e tal? E vocês sabem que vocês também fazem apresentações. Às vezes, para a gente fazer uma aula de 8 minutos, a gente demora 2 meses. Né? E assim, pô, mas como, cara? Para fazer uma aula de 8 minutos, você demorar 2 meses... demora às vezes 2 meses. Por quê? Eu não gosto de fazer uma aula em cima da hora ou de deixar uma coisa pronta. Meu modo de trabalhar, eu deixo as apresentações abertas, multiplataformas, que eu uso plataforma Apple, né? Então eu tenho todos os computadores sincronizados via Dropbox. Então eu pinto alguma coisa que eu lembre, eu coloco, eu refino, eu troco. E assim, já conheci na minha vida muitas pessoas geniais, assim, que tem aquela coisa... genial. Por exemplo, uma das pessoas geniais que eu conheci aqui de Belo Horizonte, que eu fiz todo o meu treinamento aqui, o Rogério Lacerda. Né? O Rogério foi durante décadas a referência em uveites, né? Ele era sobrinho do professor Hilton Rocha. Né? E o Rogério era o cara mais desorganizado que eu conheci, mas que tinha uma mente, né? Uma mente brilhante ao ponto de não depender da organização. Então, eu chegava para ele, Rogério, lembra daquela paciente fulana de tal? Bum, na hora ele, claro, tal, tem isso, tinha um ouvinte assim, tal, tinha uma filha, não sei. Então, saía um prontuário instantâneo e ele não dependia de fazer as anotações. Impressionante, eu estou dizendo isso ao longo de uma carreira. Então, assim, um cara que me impressionava. Eu já não tenho esse dom, então eu procuro me organizar. Então, eu tenho repositórios, né? Hoje eu não leio revistas, já há algum tempo eu não leio revistas, nem as eletrônicas. Todo o meu jeito de estudar é baseado em bot. Então, eu tenho minhas ferramentas, que são os bots que me mandam push e-mails e notificações dos assuntos que são relevantes, dos autores que são relevantes. Então, há muitos anos eu não tenho assinatura de revista, eu não leio revistas, né? Então, assim, o que é relevante vem para mim, né? Eu programo quando que esses pushes vão acontecer, atualizo as queries, né, de pesquisa, e aí eles mandam. Eu, através das ferramentas que a gente tem, eu pego os PDFs e eu leio, e depois que eu leio, eu tenho a lista a ler também, eu arquivo em repositórios. Né? Então, eu tenho lá o meu papers, por exemplo, tenho as pastas de download monitoradas, ele pega, joga para cima, casa os metadados, porque a informação não é nada se você não consegue recuperá-la. Né? Então, eu tenho minhas listas inteligentes, eu sou muito organizado nessa questão do aprender. Né? Então, com isso, eu tenho sempre os deveres de casa, o que eu já fiz, e eu consigo recuperar quando eu quero alguma coisa, esqueci e falo, poxa, como é que é isso? Né? Então, tá lá, eu vou lá e acho. Você acha fácil, né? Acho fácil. Também uso muito outras ferramentas, né? Por exemplo, Evernote é uma ferramenta que eu uso bastante. Então, quando eu vejo um caso interessante, que pode servir, né, para uma apresentação, para uma aula, eu também boto o caso no Evernote, boto as imagens, catalogo com os flags que eu posso achar. Então, eu assim, recupero a informação muito rápido. Então, isso ajuda muito. Eu acho que é legal você comentar sobre isso, porque aí, no final das contas, você vai organizando desde muito tempo até um dia que aquela informação vai ser necessária. Não é o dia que você precisa dela que você sai puxando para trás, né? Não. Pelo contrário, eu faço exatamente uma organização cotidiana e deixo aquilo já organizado com os flags que eu consiga depois encontrar. Então, assim, quando alguém fala alguma coisa, eu falo, olha, eu tenho caso, a gente estava, por exemplo, conversando, um colega hoje, vamos falar uma coisa técnica aqui,
me desculpe os ouvintes não retinólogos, né, mas a gente estava falando sobre um colega falando sobre um caso em que ele estava investigando uma situação, fez uma angiografia que não era uma angiografia wide field, e depois esse paciente foi visto por um outro colega que fez uma wide field e viu áreas de isquemia e vazamento, como se fosse uma vasculite na periferia. Aí ele falou, tá vendo, tinha uma vasculite e eu não tratei. Eu falei, não, pera lá, mas isso aí é um achado que não pode ser valorizado, porque o paciente com serosa tem isso, de monte. Como? Eu falei, eu peguei na hora aqui, ó, esse. Então, assim, são achados que podem acontecer de forma inocente em várias situações que eu faço muita angiografia, faço muita de grande ângulo, comecei a ver isso, né? Isso é um achado frequente. E inocente. Então, às vezes, a gente olha lá e fala, pô, será que é uma... Então, assim, na hora eu queria mostrar alguns casos, né? Eu fui lá e mostrei os casos para ele. Olha, isso aqui é uma vasculite, isso aqui não é, isso aqui é uma paciente com serosa. Olha, típico, veja, periferia da serosa com isquemia e vazamento. Isso já foi descrito, inclusive. Pode acontecer. Mas o fato, assim, não que para dizer que esse seja um achado importante ou não. Eu, na hora, queria achar um exemplo de uma vasculite periférica, de uma não vasculite com esse achado. Seria uma coisa difícil. Como é que eu vou achar? Vou entrar onde? Pelo nome do paciente, você nunca vai lembrar. Está no celular. Hora. Então, na hora, tem que ser isso. Eu tenho os meus casos, por exemplo, que eu vejo que tem algum detalhe que pode ser... Não precisa ser só caso difícil, não. Mas, por exemplo, um edema macular diabético clássico. Sim. Eu tenho lá um monte de... Uma pasta gigante cheia de exemplos de edema macular diabético clássico. Então, na hora que me pedem para montar uma aula, eu tenho um monte de casos já pronto, né? É só organizar isso daí também. Então, isso é interessante, fazer a programação todo dia. Um dia, essa organização vai ser útil, né? E o que eu acho legal, assim, a gente vai amadurecendo, né? A gente está dando aula há tanto tempo, aí começa a ter umas vontades, né? Então, assim, uma coisa espinhosa é você trabalhar para a indústria. Hoje aqui, por exemplo, eu dei aulas para a indústria, né? Dei aulas para a Baia, a gente mostra no conflito de interesse isso de uma forma transparente. Mas, assim, eu só embarco quando eu posso dar minha marca. Então, o que me incomoda um pouco entre nós é ver colegas que estão fazendo, na verdade, um papel para a indústria, muitas vezes eles não abrem o disclaimer, né, o conflito de interesse, e a indústria, para quem não sabe, fornece para você um kit de slides com uma apresentação pronta. E o que me incomoda um pouco é ver que as pessoas não tiveram nem o trabalho de, talvez, se aprofundar um pouquinho no slide que foi dado. E colocam aquela sequência que você já conhece, com as logomarcas, com os templates da indústria. Você vê que o cara não... O que ele está fazendo ali? Né? Podia ser, sei lá, Fernanda Lima dando aula, seria talvez mais interessante do que ele. Mas, assim, isso para mim não cola. Eu quero realmente, se eu for falar, eu vou dar a minha marca. Né? Então, eu pego aquela informação que é relevante para a indústria, concordo em passar aquilo de uma forma ética, acho que eu posso passar, então eu vou. Beleza. Aí eu vou pegar aquilo e vou transformar em algo que eu acho bacana. Então, por exemplo, eu tinha que falar hoje, né, divulgar uma nova medicação que vai ser lançada, que foi o Eylea de 8 miligramas. Eu falei, não, beleza, então eu vou contar uma história trazendo a necessidade da gente ter uma alternativa no mercado e comparando com outra situação que está acontecendo. Então, assim, é preciso que tenha uma motivação, que tenha uma estratégia e que você transmita uma tese na sua aula. Você pode ter 2 minutos, 4 minutos. Você vai transmitir uma tese. Um outro exemplo foi na SBRV, né, desse ano, que eu fiz uma palestra sobre telangiectasias maculares adquiridas. Eu nunca tinha visto uma aula dessa. Então, eu juntei todos, né? Vocês estavam lá, vocês viram. Juntei desde Mactel até PEVAC. Enfim, juntei... Foi excelente essa aula. Drama, né? Juntei tudo. Então, mas é uma coisa que eu quis fazer, né? Há um tempo atrás, eu fui o primeiro a descrever os hemangiomas de coroide como pertencentes ao espectro das doenças parquicoroidianas. Foi lá em Florianópolis, na SBRV. Né? Não publiquei, logo depois o SPED colocou. Mas também eu queria passar uma tese, uma ideia, né? Então, isso que eu acho bacana. Eu acho legal isso que você está falando, o que você falou da história, né? Vou contar a história ali, porque eu assisto muita aula e palestra e podcast de coisas extra-medicina. E eu vejo que em outros locais o pessoal se preocupa muito no jeito interessante de se contar uma história. E a gente na medicina, a gente vê muitas aulas ainda muito quadradas, que vão daquele epidemiologia, doença, e fica aquele quadrado, aquele slide feio, aquele slide que não te prende atenção, aquela linearidade de conversar, um slide cheio de texto, e uma linha de raciocínio que não consegue te prender. Que é diferente das suas, né? Assim, então, eu acho que estudar sobre storytelling faz parte do nosso... Sem dúvida. E isso é útil, inclusive, para atender paciente.
Porque na hora de convencer um paciente que ele precisa de um tratamento, a gente precisa contar uma história, falar o que acontece se ele tratar, o que não acontece se ele não tratar, quais são os efeitos colaterais daquele tratamento, quais são as vantagens. Isso tudo é uma história que a gente pode contar ali para o paciente do passado e do futuro da vida dele. Então eu acho que é útil para tudo, para dar aula, que faz a nossa aula ficar mais interessante, a gente consegue convencer o público de que o nosso ponto de vista é importante, mas isso serve até no dia a dia para falar de paciente e até, se a gente for vendo um ponto de vista até mais... menor escala ainda, até para relacionamentos interpessoais também, a gente saber se vender, a gente saber contar nossas histórias e mostrar para o outro lado um ponto de vista que ela escute o que a gente está realmente falando e se interessa em continuar assimilando aquela ideia é super importante também. E até mesmo na montagem do congresso, a gente está aqui no 6º BH Summit, então é o maior congresso de retina extramuros da América Latina, talvez da América. Então, assim, é uma coisa sensacional, né? Eu sou da comissão científica desde a primeira edição. Márcio Neme é um cara que é super importante na minha formação, é um colega, eu não chamo ele de doutor Márcio, é Márcio, porque nós somos colegas, a gente troca paciente, ele me ajuda, eu ajudo, conversamos, discutimos, e assim, eu admiro ele profundamente, né? Porque é um cara genial, é um desses que eu falei geniais. E assim, na montagem do congresso, se vocês analisarem, vou falar um pouquinho do congresso aqui rapidinho, porque... Não precisa ser rápido. Não, porque é bacana você ver que assim, a gente está falando existe um pensamento estratégico. Uhum. Então, hoje a gente vai nos congressos, é uma coisa às vezes meio chata, porque você vê que tem os convites de conveniência, os convites de indústria. Então, assim, veja, no primeiro dia tem os Rising Stars, então, assim, nós chamamos, né, todos os serviços, né? Temos um espaço de apresentação das teses de doutorado. Então, assim, isso é uma estratégia para poder engajar. Então, eu estava conversando com o pessoal da Unicamp e eles falaram, olha, nós fechamos o ambulatório, vem todo mundo. Por quê? Pô, chama os caras querem vir, é um congresso acessível, é perto, não é caro. Então, esse congresso, ele bate assim, né? Quase que tem que botar grana para ele rodar, porque é caro, né? O audiovisual de primeira, é um espaço bacana, mas não é cara a inscrição. Você vai hoje num congresso que é R$2, R$3 mil, limita um pouco a audiência das pessoas, especialmente mais jovens. Então, aqui é para ser um congresso inclusivo, né? Eu vi gente que eu nunca tinha encontrado de Sergipe, né, do Maranhão, gente que eu assim, não conhecia, e são retinólogos, colegas nossos. Então você vê que é um congresso que não é só da patota, né? Porque o primeiro tinha um jantar à noite que ia todo mundo no congresso, você estava na sala, cara, sabe? Assim, as pessoas, a retina era uma retina muito restritiva, vamos dizer assim, né? Não era inclusiva. E isso mudou. Hoje você tem, né? Vocês são de uma geração após a minha e, pô, estão totalmente inseridos, são testemunhas disso. Mas tem essa questão dos novos talentos, tem as questões da indústria que são relevantes, afinal a indústria ela é um motor, desde que tudo seja colocado de uma forma transparente, ética, com todos os interesses, né, demonstrados, mas permite que traga para a gente, né, as novas medicações, os novos equipamentos, e eles ajudam no patrocínio do evento, então eles têm que ter um espaço. É claro que tem também um espaço inclusivo para que as pessoas participem através de painéis e se sintam motivadas a estar presentes, mas principalmente não tem mais aquelas aulas expositivas chatas. Você vê que foi tudo num fire case, pró e contra, né? A gente estava até conversando antes, teve uma sessão que nós sabíamos que seria talvez um pouco complexa para a audiência, ou de pouco interesse para a audiência geral, que foi a sessão de inteligência artificial, né, que é um assunto, ia ser em inglês, é um assunto que ficamos muito preocupados se ia dar certo, porque tínhamos 3 links nos Estados Unidos, tinha um link na Inglaterra, tinha um link na Áustria, e tudo tinha que dar certo, e deu, né? Você vê que não teve interrupção, fizemos em 2 módulos, com perguntas e tudo, mas isso teve isso é uma estratégia, porque você vê que o Brasil, a gente, quando eu e o André Maia criamos a Braves, né, que é a Sociedade Brasileira de Inteligência Artificial em Ciências Visuais, com o intuito da gente começar a participar disso, que é uma nova onda, né, talvez de muito mais repercussão para você, para mim, para você, para todos nós, como pessoas e como trabalhadores. A inteligência artificial tem uma repercussão muito maior do que teve a Revolução Industrial. E a gente não sabe ainda mensurar isso, nós precisamos estar inseridos dentro do regulatório disso no futuro. Então, assim, é preciso que esse espaço seja garantido em todos os nossos eventos. E isso é uma coisa fundamental, porque a gente não sabe ainda como isso vai chegar para a gente. Você viu que teve um encontro agora do Lula e do Biden,
fizeram um manifesto protegendo os direitos e preocupados com os trabalhadores do mundo, e uma das ameaças que eles citaram era a inteligência artificial. Elon Musk, né, profetizou que no futuro todos viveremos na seguridade social, porque a inteligência artificial vai dominar tudo. O meu primo de primeiro grau, Jefferson, nos Estados Unidos, é Chief Software Engineer da Drive, que é uma empresa da General Motors que tem o Uber sem motorista. Então, o carro para, você entra e vai no carro, né? Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que participar disso. Em relação a isso, não sei se você ia falar alguma coisa, mas rapidinho. Em relação a isso, eu acho que é super importante a gente conversar, porque eu vejo que muita gente faz uma leitura errada sobre inteligência artificial, no sentido de que fala e tem medo. E, assim, eu escuto a pessoa falando com medo, é igual eu vi uma vez um gráfico comparativo, assim, que na época que a bicicleta virou uma coisa popular, os homens tinham medo, porque as mulheres iam passar a ter mobilidade. Na época que o jornal foi inventado, as outras pessoas tinham medo, porque a informação ia chegar para todo mundo. Na época que fizeram a internet e o conhecimento estar difundido, as pessoas tinham medo, porque todo mundo ia ter acesso a todas as informações. E, na verdade, nunca houve motivo de ter medo nenhum. Né? O importante é a gente saber como tirar o melhor daquilo, mas eu vejo que é uma ferramenta que vai nos ajudar. E eu sempre falo isso, que quem não entrar nessa onda agora, no futuro vai ter que aprender voltando em 2023, né? A pessoa o ideal é ela já aprender desde agora, para à medida que a tecnologia for evoluindo, as coisas vão crescendo e a gente vai aprendendo como que se usa, no futuro você vai descobrir qual é a aplicabilidade. Então eu falo mesmo que mesmo quem entenda que não faz sentido para a vida dela hoje usar a inteligência artificial, mesmo assim ela é obrigada a usar para ela se familiarizar com isso, e o dia que isso chegar realmente com força, porque já é uma realidade, mas o dia que isso chegar com força em todos os cotidianos aqui, a gente ia passar a ver isso com mais leveza, né? Porque você não sabe, conhecimento nunca sobra. Quando eu tinha 14 anos, eu resolvi que eu ia estudar datilografia. E eu nunca quis ser contador, enfim, mas... Datilografia, você pode escrever o que é, porque eu acho que o pessoal mais novo nem sabe o que é datilografia. Exatamente. A gente vai colocar uma legenda embaixo. É bater numa coisa chamada máquina de escrever. É a técnica, né? Inclusive, qual dedo que você põe em qual letra. Você datilografar era isso, a gente aprendia a fazer tabelas e tal. E interessante que tinha só uma escola de datilografia na minha cidade, e os meus colegas hoje são grandes empresários, eram de famílias tradicionais, né, famílias importantes, que até hoje são conglomerados importantes, industriais, econômicos. Era eu e eles lá. Eu era o único que não estava com essa necessidade, vamos dizer assim, de contabilidade ou de escrituração, essas coisas mais afeitas à área de administração, de business. Né? Mas eu não sei por que eu achei que naquela época era importante e fui. Não existia computador, né? Você imaginar, né? Como é que pode você estar falando com o cara de uma época que não existia computador? A gente dessa época. Pois a gente não existia computador. Eu vi o primeiro smartphone chegando. Cara, quando eu passei para medicina, não existia computador. O primeiro computador que eu comprei foi um 286 e parecia que eu estava comprando cocaína, porque era proibido. O cara que me vendeu foi preso pela Polícia Federal. E era o cara que ficava num lugar meio ermo assim, cara. E eu paguei, tinha que pagar em dólar, cara. Eu lembro, foi $2.300. Você vê que o preço do computador não diminuiu. Você compra mais pelo mesmo valor. Aí eu paguei, né? Minha mãe me deu os dólares, né? Eu paguei em dólar pro cara. E o cara sumiu. Eu falei, cara, mifo, né? Não vou conseguir ter o computador. Aí ele me ligou no sábado, cara. Não tinha celular, evidentemente, telefone de casa. Olha, você vem agora pegar o seu computador. Eu falei, não, mas pô, é sábado à noite, era tipo assim, 10 horas da noite. Não, se você não vier agora, não tem computador. Aí eu chamei o primo, era um lugar, uma quebrada lá, cara, no centro da cidade. Eu fui, era um lugar super esquisito, cara, uma música alta, não sei o que. Peguei o computador e fui para casa. Na segunda-feira o cara foi preso por contrabando. Então, era uma época... Não podia, o computador tinha uma reserva de mercado no Brasil, né? Era só duas marcas, Itautec e Cobra, que fabricavam os computadores de monitor verde e tal. E aí foi o meu computador, assim que começou meu contato com computação, né? Então, assim, era uma época completamente diferente, né, cara? Que a gente tinha... E eu, por causa da datilografia que eu havia aprendido antes, eu tenho uma vantagem muito grande, porque eu digito, sei lá, quantos toques por minuto, sem olhar e tal. Posso conversar com o paciente e anotar aqui o que ele está me falando sem perder a atenção. Então, eu consigo uma interface muito boa. Para mim, então, assim, uma coisa que na época não era uma coisa com uma finalidade tão evidente, acabou se transformando numa ferramenta que me ajudou, né? Bastante. Deixa eu só fazer um comentário do que a gente está falando antes das aulas. Eu me lembro quando um CIMASP qualquer desse, a gente nem se conhecia muito. E
E eu lembro que você foi fazer a sua aula, você falou assim, eu não me lembro o tema, mas você começou e você vê que eu nem me lembro o que era a aula, mas eu lembro o que você fez para chamar a atenção de todo mundo. Você falou, esse tema, me chamaram para falar isso aqui. Aí você passou o segundo slide, isso aqui é isso aqui. Acabou a aula. Aí você meio que virou assim, fingindo que ia sentar. Aí você falou, não. Aí você voltou. Você sabe qual é essa. E aí depois você voltou, não, é porque isso resume dessa forma, mas tem essa coisa. Então, só pra... Como você tem que pensar... É uma arte, né? Sim, é uma arte. Sim. Então, como você tem que pensar a forma de você contar a história e trazer o público, a audiência para escutar o que você tem para falar. E você faz maravilhosamente bem. E eu tive, só para completar isso, eu trabalho junto com a indústria há muito tempo. A Novartis, antes de lançar o Lucentes, eu lancei o Lucentes no Brasil, no Spa do Vinho, né? Pô, você vê um cara lá de Vitória e tal. E antes disso, a gente foi fazer o Media Training em Barcelona. Eles deixaram a gente lá um tempo com Coran and Associates, né? O Coran foi quem fez as 2 campanhas do Bill Clinton, tipo nos Zanguanais americanos. Então a gente fez uma imersão. E filmava, a gente fazia várias clínicas, workshops e tal. E uma das coisas que ele me falava, né, naquela época, ele falava assim, olha só, você tem, e vocês sabem o que isso é uma técnica de comunicação, você tem 30 segundos para conectar. Se você não conectar com sua audiência em 30 segundos, ou você não vai conectar nunca, ou você vai demorar 1 hora para convencer aquele cara de que vale a pena te olhar, te prestar atenção em você. Então, essa coisa da empatia inicial, essa coisa do engajamento e tal, entendeu? Até antes de você começar a falar. Isso é muito importante. E eu sou um cara que eu sempre tive vários interesses, né? Então, assim, só contando. Eu, com 15 anos, eu dava aula de inglês para 4 turmas. Com 15 anos, eu já tinha, na época era o TOEFL, né? Tinha o First Certificate do Cambridge e tinha o Proficiency do Cambridge. Que legal. E, além disso, eu tinha o Nancy 1 e 2 de francês. Sempre falei bem línguas e tal, né? Eu sempre tive esses interesses. E, enquanto fazia datilografia na terça, fazia, jogava tênis, sempre velejei, cara, surfava, velejava de windsurf nas ondas, velejei no Havaí, no Caribe, sempre curti. E quando eu estava no cursinho, eu decidi que eu queria pilotar avião, que era um sonho, né, cara, que eu queria... E aí, durante o cursinho, né, eu fiz um curso de piloto. E esse curso de piloto era longe de Vitória, e aí eu fiz a prova. Eu sempre fui bom de marcar X, né? Fiquei em primeiro lugar geral no vestibular, passei num monte de residência em primeiro. Aí, cara, eu passei em primeiro lugar na prova da aeronáutica. Aí eu ganhei uma quantidade de combustível que dava para eu voar e tranquilo, né? Mas eu tinha um prazo para gastar aquilo. E eu tinha que voar todo dia, né? Para poder fazer hora de voo e tal. Eram 40 horas que você tinha que ter e tal. Enfim. Aí você tem que ter um cúmplice, né? O cúmplice era meu avô. Então eu ia para o cursinho, passava a presença do início, mas tinha uma outra presença depois do recreio. E aí eu pulava o muro. E meu avô ele tinha um Fiatzinho branco, 147, ficava me esperando. Eu pulava o muro para ele me levar para o aeroclube todo dia. Aí, quando tinha um mês que eu estava fazendo isso, o diretor da escola me chamou. Tiraram foto minha pulando o muro, cara. Na época que não tinha celular, hein? Aí, pois é, aí o cara tinha foto mesmo. Aí chamou meu pai. Foi lá revelar, teve todo o trabalho de... E eu não apoiei, o cursinho era aquela briga, né, cara? E todos os simulados eu passava em primeiro lugar, aquela coisa. Então eles ficavam preocupados. Aí me levaram para conversar com uma psicóloga. Falei, mas o que está acontecendo? Você está com algum problema? Eu falei, não, cara, eu quero... Quero andar de avião. Como é que você explica isso? Assim, né? Você vai, você está desmotivado. Eu falei, não, você é médico, cara. O avião é só curtição e tal. Não, mas e tá, e fizeram, né, psicóloga na jogada e tal. Entenderam que não, que era só uma coisa bacana mesmo. E aí ele falou, não, então você faz o seguinte, você deixa a sua carteirinha aqui com o coordenador, que a gente vai abandonar, não precisa pular um muro, não. Mas você tem que ficar bem colocado na prova da semana que vem, que tinha uma prova. Aí eu fiquei em primeiro lugar de novo. O cara falou, bom, então deixa o cara... Deixa ele voar. Deixa o cara voar. Deixa o menino voar. Pronto para voar. E depois eu fui instrutor de voo durante um tempo também. É mesmo? Dava aula de navegação, fui instrutor de voo, durante 2 então anos. Então é kitesurf, windsurf, surf, voo, professor de inglês, francês, datilografia. Isso é só extra medicina, né? Fala mais aí. Jogador do Fluminense. Nunca fui muito bom de esporte, assim. Joguei tênis, ando de bicicleta, gosto, assim. Eu sempre fiz muita atividade. Curto muito bicicleta, né? Speed não é minha praia, mas mountain bike acho bem legal, né? Mas sem muito exagero, mas gosto. É um esporte que eu gosto. Em Vitória, uma coisa que eu gosto muito é de pesca, né? Então esse ano eu estou na equipe
numa equipe de pesca oceânica, né? Ó. É um campeonato que vai começar agora. São 5 etapas diferentes, né? Vitória é a capital mundial de pesca oceânica, é uma pesca sustentável, porque a gente faz o release, né? A gente solta todos os peixes, tem toda uma regulamentação para que os peixes sobrevivam, né, à pesca. É uma coisa que muita gente condena, mas assim, os peixes que não são comestíveis são liberados, mas a gente embarca atum, dourado, que são uma delícia, né? Sarda. Então, a gente volta para casa num dia bom com bastante coisa legal também. E Vitória é a capital mundial, a gente tem vários recordes mundiais. O maior marlin azul pescado na história é de Vitória, de 636 quilos, né? Maior que o tubarão. Agora, claro, né, diminuiu um pouco, porque a pesca virou muito predatória de barcos, né, principalmente orientais, que vêm na costa. A gente pega, sei lá, 6, 8 peixes numa saída, né? Um long line de um barco desse são quilômetros de anzóis, pega milhares de peixes a cada 3 dias. Então, assim, por isso que é bem diferente. A gente gosta no podcast de discutir assuntos extra-oftalmologia, de pessoas que são espelhos pra gente, que são ligadas em inovação e comunicação, e eu não sei se a gente convidou a pessoa certa hoje. Então, tem um monte de história. Por exemplo, quando eu vim para cá, não existia internet, né? Você vê, né? Velha guarda, né? Aí eu falei, cara, acho que eu vou para os Estados Unidos, eu vou ser médico lá na época, né? Aqui estava uma maré ruim, real, começando, então os médicos reclamando muito do cenário, né? Nada parecido com agora, não é? Aí, cara, eu falei, acho que eu vou para os Estados Unidos. Aí tinha uma prova, que era o SFMG, né? Que era uma prova... E não tinha internet. Como é que você vai estudar e se preparar para uma prova? Não tinha cursinho, cara. Aliás, tinha um em São Paulo, que era complicado e tal. Aí eu mandei carta, né? Na época era fax, né? Fax, tem gente que não sabe o que é também. E aí... Fax é um e-mail por telefone, né? Para o próprio SFMG, ele me respondeu com uma bibliografia, eu comprei os livros no Rio de Janeiro, né? Tinha que ir lá comprar, né? Passar o cartão. E eu me preparei para a prova paralelo ao primeiro ano de residência. E chegou no final do primeiro ano, eu fui a São Paulo fazer a prova de validação do diploma, né? Que é uma prova difícil, né, cara? Uma prova difícil. Hoje tem o São Francisco MET, e na época também, assim, os melhores colocados, eles recebiam convites para fazer a residência, né? Chegava por carta o convite. E quando eu fui, eu desanimei, porque tinha gente fazendo a prova há 5 anos, cara que estava parado estudando e dizendo que a prova era muito difícil e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, e realmente a prova, acho que foi a prova mais difícil que eu fiz. E eu fui muito bem na prova. Fui muito bem. Na época eu fiquei com 92% da nota final. E acabei não indo para os Estados Unidos porque as coisas estavam acontecendo aqui, né? Quando eu cheguei no meu estado, só tinha um cara que fazia retina, imagina. Hoje, eu acho que na minha rua deve ter 50, né? Então, assim, as coisas na época foram para outro lado. Mas eu recebi, uma das cartas que eu recebi foi da Colômbia, cara. Eles tinham acesso aos ratings, né? Então era um cenário muito diferente, né, cara, do que hoje tinha. Mas eu fiz, né? O engraçado é que eu não fiz a terceira etapa, que seria necessária para eu ir para os Estados Unidos, né? E tinha uma validade da prova de inglês. E agora, na pandemia, quer dizer, você vê, 20 e tantos anos depois, eles me mandaram uma carta com um adesivo dizendo, olha só, nós resolvemos dar validade indeterminada da sua prova de inglês. Se você quiser vir para os Estados Unidos, o convite ainda está, tipo assim, né? Pela necessidade que a pandemia trouxe, eu acho, de médicos em várias frentes. E aí eu colei o adesivo lá. Prova de inglês, validade indeterminada e tal, coloquei lá. Legal. Isso aí que você fala, eu acho que é interessante. Tem 2 pontos que eu estou refletindo sobre isso, tudo que você está falando. Primeiro é a gente ser autêntico, né? Igual você está falando das aulas aí, do seu jeito e tal. E às vezes eu vejo que o pessoal tenta fazer muito dentro de uma caixinha. Faz meio repetitivo e acaba ficando cansativo e a gente está cansado de fazer mais do mesmo, né? Então a gente ter autenticidade genuína e de alto nível é uma vantagem que todo mundo tem. Então eu acho que é a primeira mensagem. E segunda é que a gente tem que adquirir habilidades em vários lugares. Você não precisa saber onde você vai usar aquela habilidade. Né? É o toolbox. É o toolbox. Você vai jogando informação para dentro da cabeça, jogando. Um dia você vai usar aquela informação para alguma coisa, aquela habilidade que você desenvolveu para alguma coisa diferente. Vocês trabalham também com ensino. Vocês já ouviram falar de Codalite? Não. Codalite? Bicho. Então vou te falar. Codalite é o seguinte. Eu sempre gostei de audiovisual, montar aula e tal. Aí eu pegava o meu computadorzinho, que tinha uma tela curva ainda, imagina. Sempre gostei de fotografia, né? Desde os 15 anos eu também revelava os meus filmes, né? Desde 76, tudo, slide, tudo eu que processava no fotoclube. Sempre gostei de fotografia
E eu que fazia essa parte. E aí comecei a ganhar dinheiro produzindo aula, fazendo birro, na verdade, né? Então, não era nem PowerPoint, eu acho que era CorelDRAW que a gente... Era CorelDRAW. A gente montava as aulas das pessoas ali, né? E o que era feito era o Codalite antes disso. O que era o Codalite? Você datilografava, aí você viu minhas aulas, datilografava as aulas, eu fazia isso no papel, né? E aí ficava, lógico, a letra preta no papel branco, né? Aí eu tinha um stand, né? Eu fotografava com o Codalite. O Codalite tinha um filme de slide de 50 asas, de alto contraste. Aí processava o Codalite, e aí você ia com a canetinha hidrocor e coloria as letras que ficavam brancas, ficava invertido, né? O slide ficava preto e a letra branca, e todo mundo achava isso o máximo, né? Aí a gente ia lá e pintava as letras, podia pintar de amarelo, os top e tal, então eu ganhava dinheiro com isso. E aí eu comprava meu material de windsurf, né? Eu conseguia fazer minhas viagens, então tudo, né? Produzindo aula, cara. E aí depois que veio o computador, a gente conseguiu, os primeiros monitores eram âmbar, né? Depois preto e branco e tal. Quando veio o monitor colorido, rapaz, eu comecei a fotografar, né? Deixava o quarto lá todo fechadinho, escuro, e tirava foto da tela, com várias cores e tal. Não tinha imagem ainda. A gente fazia telas de texto. E eu produzia aula para os médicos todos lá do estado, cara. E ganhava meu dinheirinho fazendo isso, fazendo aula, né? Aí eu dava opinião, cara, vamos fazer isso, tira um pouco, tem muito conteúdo, bota, né? Regra 777, vamos lá, vamos fazer e tal. Então, desde aquela época, assim, me interessa essa questão da comunicação, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para você ter um link. E da inovação, né? Já que é para contar a história, hoje o cara vai na residência, não vou nem dizer do fellow, né? Vai entrar na cirurgia lá do SUS, acha normal ter um Constellation, abrir um kit, dá álcool, liga lá, vira para a enfermeira e fala, perfluor, tá. Abre o perfluor. Fibra de laser. Tá. Eu ia acompanhar os médicos dos Estados Unidos, tem vergonha de falar isso não, eu era um lixeiro. Por quê? Eu pegava que o americano jogava tudo fora, usava uma fibra de laser, eu recolhia aquilo tudo, cara. Trazia para cá, reprocessava, para usar na residência, que a gente não tinha as coisas, entendeu? Não existia. Os primeiros óleos de silicone, a gente usava óleo industrial. Não existia óleo de silicone para uso médico. E a gente botava nos vidrinhos de xilestesim, de xilocaína usados e botava na estufa. Era assim, sabia? Olha. Perfluor, quem trazia... Agora acho que já prescreveu, não posso ser preso mais. Quem trazia perfluor aqui, para essa turma toda usar, era eu. Galão. Era o perfluor usado em transformador elétrico, lá dos Estados Unidos. Aí a gente tinha um filtro millipore, você passava o perfluor pelo filtro millipore e usava. Era isso, ou o paciente ficava cego. Não tinha o que fazer. Olha só. Não existia regulamentação, não existia... Não existe nada. acesso à medicação também, né? Que é isso que você começou falando. Não tinha, cara. Então era realmente um tempo bem diferente, né? Então, assim... Tinha nem ideia disso. Foi assim no início, cara. Era difícil. O primeiro vitreófago que eu usei era um vitreófago de 600 cortes, que era o MVS. Né? E eu achava um absurdo e não conseguia entender por que aquele vitreófago tinha um limite de 600 cortes. E lá em Vitória a gente tem uma empresa, né, chamada Ventilogos, que é uma empresa de anestesia, de um colega anestesista, que é um cara genial, e a gente fez um transistor pneumático que dava 2.000 cortes, experimental, né? Então eu estudava aquilo, como é que funciona e tal, né? Eu falei, cara, não é possível. Logo depois, hoje a gente tem sondas de 20.000 cortes, né? Ou sondas hipersônicas, né? Então, assim, é bacana você... Sempre fui muito engenheiro, assim, de analisar, né? O OCT, por exemplo. O segundo OCT do Brasil foi meu. Qual que era o aparelho? Era um Stratos. Era um Stratos. E acho que o primeiro foi da Isabel Mofarrege, no Rio de Janeiro. Não foi do Alípio também? Não foi um dos primeiros? O Alípio era casado com a Isabel. Então, foi a máquina deles, né? E só não fui eu... Por quê? A história é a seguinte. Eu fui no Angiogênesis, em Miami, e na época quem era o cara em Miami era o Carmen Pugliafito, que foi até preso agora por um escândalo na universidade, enfim. Isso é uma... outra história. Mas é um cara realmente inteligente. E quando ele falou naquela época lá, acho que o ano era 2000, olha bem, 23 anos atrás, quando ele falou de degeneração macular e de como tratar, que é uma doença que hoje está dentro do consultório de todos os retinólogos, acho que é o carro-chefe aí de todos nós em congresso, né? Quando eu cheguei em Vitória falando que eu tratava, que tinha, as pessoas falavam que essa doença não existia.
Era comum uma pessoa idosa não enxergar. Ficava cego pela idade, né? E aí eu falava, gente, tem isso. E todo mundo fala, esse cara tá picaretando, cara. Esse cara, pô, não tem isso e tal, nunca vi e tal. É impressionante, cara. Bom, não sei se as pessoas viviam menos também. Eu vi aquilo, eu falei, tem que ter o ACT. Sem o ACT, não tem, cara, como prosperar. E aí convenci a Vistatec a trazer que seria o primeiro aparelho de ACT do Brasil. Eles trouxeram esses tratos, que seria o meu, em 2001. Então, eu faço tomografia há 22 anos. Só que, em 2000, esse aparelho, em novembro, botaram no caminhão e mandaram para Vitória. O caminhão foi roubado na linha vermelha no Rio. Tem alguma favela lá, os meus tratos lá até hoje. E aí eu não recebi o aparelho. Eles fizeram outra importação e chegou em fevereiro ou março de 2001. Mas para você ver o timeline. Aí ele foi o segundo aparelho, porque aí chegou do Alípio antes. Olha. O primeiro foi do Rio, o segundo também foi do Rio. O segundo tá Só lá. que o segundo não sabe, Então, não foi aproveitado. Cara, e olha... Foi vendido como Master System. Olha, eu vou dizer, eu acho que Desmontaram, eu fiz uns 10 anos de OCT para receber o primeiro paciente indicado de um colega, assim. As pessoas não acreditavam nessa tecnologia. Hoje que me sinto muita vontade, porque é o ganha-pão aí de vocês no dia a dia do ensino. Na época eu vi que isso era uma coisa importante, falava muito, mas as pessoas não referiam, não pediam exame e não acreditavam, sabe? E nessa época não tinha um tratamento que fizesse a pessoa ganhar alguma letra, né? O anti-VEGF conseguiu transformar... Mas tinha glaucoma. Sim. Imagina. Então, acho que muito era porque não tinha o que fazer, né? Não tinha o então, que fazer. Aí, a segunda inovação que eu fiz, na época, vieram 10 lasers de PDT para o Brasil pela CIBA. E aí eu falei, cara, era MPS, laser, para você queimar a membrana, e você tinha que explicar para o paciente, olha, você vai ficar muito pior agora, mas em 2 anos, se você não tratar, você vai ficar pior ainda. Aí o paciente ia lá e você queimava a fóvea, às vezes, dele, cara. Sim. Imagina, às vezes de um olho único você fazer isso. Eu fiz isso. Eu quero só fazer um parênteses aí, porque é disso que você está falando. As pessoas, às vezes, que estão escutando agora não imagina que isso era feito no passado. Explica pra gente como é que era, porque o parâmetro não era de ganho de visual, era de menor perda visual nessa época. Exatamente. O que acontece? Degeneração macular é a maior causa de cegueira acima de 55 anos no mundo ocidental. Em Vitória, no Brasil, não era diferente, né? E não havia tratamento. Então, assim, ficava cego. E aí o primeiro estudo prospectivo, né, multicêntrico de peso, foi o MPS, Macular Photocoagulation Study. E esse estudo mostrou, quando a lesão era fora, vamos falar que tem oftalmologista nos ouvindo, quando a lesão era justa ou extrafoveal, não tinha problema, né? Você tinha uma preocupação com a expansão da cicatriz, mas era laser na lesão. Mesmo tratando com laser, as membranas neovasculares tinham uma recorrência em 2 anos de 50%. Imagina, a pessoa reclama que anti-VEGF não resolve, só controla. Porra, você queimando a membrana, metade voltava, cara. Uhum. E o pior é quando ela era subfoveal, ou seja, no centro da visão. E você tinha que explicar para o paciente que você ia fazer um tratamento onde ele ia levantar da cadeira pior, na visão central. Mas que se ele não fizesse, em 2 anos, ele ia estar pior ainda. Cara, eu tratei olho único de paciente assim. Sim. Do paciente chorar no final do tratamento. Eu falei, doutor... E eu falei, não, mutilador, né? É mutilador, cara. Igual você amputar um pé que você fala, olha, é o seu único pé, mas eu vou ter que amputar porque senão vai te consumir a perna. Mas é uma decisão difícil. Muito ruim, muito difícil. E aí depois veio um tratamento revolucionário dentro desse contexto, que foi o PDT, que é a terapia fotodinâmica, e aí, durante muitos anos, era o único tratamento, né, era o PDT, e fiz centenas de tratamentos. Aprendi a fazer PDT de várias formas, é uma ferramenta que eu tenho muito conforto, muita segurança. E vieram os antiangiogênicos, e aí, na época, foi o Macugen, que não emplacou, mas todo mundo achou que o PDT acabou, tinha morrido. E aí, desde aquela época, eu segurei muito tempo com a Novartis, né, participando do board, que eles continuassem com a importação. E eles falavam, não tinha metade do PDT aí, você e o André em São Paulo, ninguém mais usa. Eu falei, cara, mas tem um nicho de pacientes ainda que precisam no tratamento. E hoje, cara, a gente está passando uma situação difícil de conseguir o contraste Visudyne, em casos em que ele é essencial, né? Tumores tipo hemangiomas de coroide. Eu tenho um trabalho de metástase de colo
onde a gente conseguiu dar uma sobrevida digna para um paciente em cuidados paliativos durante 2 anos quase, de visão boa, tratando com PDT, melanomas, inclusive, principalmente os amelanóticos, serosa central e outras paquicoroidopatias persistentes. Você não tem, às vezes, outra opção. A questão do laser micropulsado, eu pessoalmente não acredito. Polipoidal, né? Polipoidal é uma doença que, os mais jovens, eu aprendi que polipoidal só dava em japonês. Hoje, fui banca de uma tese, inclusive o Márcio era orientador, né? Uma tese do Fred, uma tese importante, que mostrou que pela primeira vez, um quarto dos pacientes com degeneração macular e oxidativa no Brasil, neovascular, eram de polipoidal. E a gente sabe que o tratamento de polipoidal ideal inclui o PDT, que é o único tratamento que fecha os pólipos. E a chance de sangramento é 40% em 9 anos. Não é vazamento, é sangramento. Hoje nós vimos no Congresso que a cirurgia para hemorragia subretiniana é um tema ainda lamacento, vamos dizer assim. E por quê? Talvez porque a gente não tenha colocado no nosso toolbox o PDT. Então, na época eu via que era uma coisa que ia ser necessária no futuro, mas entrou meio que no desuso. Hoje a gente tem bastante dificuldade, o tratamento ficou super caro, mas a gente continua fazendo PDT. Será que a gente não arruma um galão que a gente possa passar no filme? Mas você acha que eu já não tentei? Olha só, eu tentei. Trazendo no barco de peixe, né? Eu fui na indústria, cara. O PDT é fabricado no mundo numa única fábrica, em New Jersey, se chama Alcami. É a única que fabrica. E teve um problema numa das linhas de envase. E aí foram para uma linha colateral que diminuiu a produção, né? E aí vende para 2 indústrias, né? Uma para os Estados Unidos e Canadá e outra para o resto do mundo, né? Mas conversei com a indústria do resto do mundo, né? E é engraçado porque eu falo alemão, mas meu alemão é meio ruim. E o vice-presidente com quem eu conversava, que era o Werner Gerlich, né? Sempre me atendeu em alemão. E eu suando para falar, imagina, conversar esses assuntos em alemão, mas eu me virava. Aí, quando ele ficou um tempo, né, eu tentando convencer de que o Brasil era relevante para ele mandar uns PDT para cá, então não teve jeito. Aí, no final, um dia que eu falei, me despedindo dele, porque ele ia sair daquela área, ele falou, olha, vou sair. Eu falei, olha, muito obrigado, né? Aí ele começou a falar português comigo. Olha, eu queria falar para você que eu morri no Rio de Janeiro 12 anos. Eu falei, safado. Agora você fala ele isso. Ele pegou de sacanagem do brasileiro. Ele devia estar falando, esse brasileiro fala alemão engraçado, né? Eu lá, tentando dar as explicações todas, né? E o cara falava português, cara. Poxa vida. Eu posso puxar uma coisa que a gente já comentou antes? Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, o Rosenfeld falou assim para mim, Luiz, no futuro, o mundo vai ser dividido em 2. Os programadores e os que sofrem assim, né? Onde a programação atua. E aí a gente conversou agora da inteligência artificial. Eu acho ótimo que a gente realmente tem que se habituar com o negócio, mas eu sou um pouco pessimista. Quando você... né, o que vai acontecer com os motoristas quando o carro tiver a foto dirigível? Eu tenho na minha mente que daqui a pouco o ACT vai fazer e vai imprimir o laudo na mesma hora, o laudo feito. Então, talvez boa parte dos retinólogos clínicos não precisa mais laudar o ACT. E como é que você vê, você que está inserido bastante nesse mundo, como é que você vê em relação à carreira? Porque não dá para, como você falou do seu primo, não dá para o mundo viver de INSS ainda. Tem que produzir para receber. Então, como é que você vê o mercado de trabalho, independente não só da oftalmologia? Eu vejo também com preocupação. Eu acho que essas coisas vão acontecer naturalmente. Acho que o cenário brasileiro é um pouco diferente dos outros cenários, né? Acho que o SUS melhorou muito. Quando eu cheguei no estado, não existia cirurgia de retina pelo SUS. Hoje são feitas mais de 250 cirurgias de retina pelo SUS por mês. No estado, né? Então, assim, nosso sistema de saúde é um sistema de saúde com todas as carências, deficiências, mas é um sistema que melhorou muito nos últimos anos, eu acho, a minha leitura é essa. E acho que no futuro vai haver uma divisão muito grande, porque a tendência dos planos de saúde e convênios é desaparecerem. Eu acho que vai ter SUS e seguros. Eu acho que a coisa está polarizando muito nesse sentido. Como seguro? Alguns seguros premium, onde as pessoas vão querer um atendimento melhor, né? E sempre vai ter o espaço para o médico. Mas eu vejo assim que um volume maior realmente vai estar envolvido nas corporações. Acho que é um cenário desafiador, né? Isso aconteceu na odontologia, por exemplo, a gente viu, e existem dentistas que estão aí no mercado bem colocados.
Mas acho que há um excesso, de fato, de especialistas. Se você faz uma comparação, uma analogia, né, os nossos índices de retinólogos por habitante, né, um dos maiores do mundo, né, de médicos por habitante também. O Brasil está entre os 5 países com o maior número de médicos por habitante. Então, assim, nitidamente há uma política pública de superoferta de profissionais, que no primeiro momento é bom para a população como um todo, mas no segundo momento não é distribuído, né? Então... não é distribuído e gera situações de desequilíbrio entre a oferta de serviços e a demanda, né? Então, assim, acho que é um cenário desafiador, mas também é assim na advocacia, também é assim na engenharia, né? Se você for pensar... Na TI. Na TI, cara. TI, por exemplo, eu gosto de programar em Python por causa das Alexas, né, que eu tenho em casa e tudo. Eu vou lá, cara, e boto no GPT uma tecnologia generativa ou outra e ela gera as linhas de comando, ela vê onde tem erro. Então, assim, de todas as áreas estão realmente desafiadas por esse cenário, né? E outras oportunidades vão surgir. Mas na nossa área tem uma coisa que meu pai, que é um médico que se aposentou agora, foi um grande cirurgião, né, foi pioneiro lá também no nosso estado, sempre me falou que o paciente gosta de ser acolhido, de ser atendido, né? Então, esse atendimento, a forma que você lida com os pacientes é fundamental. Um exemplo são as injeções intravítreas, né? As injeções intravítreas são um ponto forte dos nossos consultórios e o que a gente vê? Paciente que faz injeção para atender o interesse do médico. São pacientes maltratados e que nós sabemos, né, tem o estudo Horizon e 7-Up, que foram os estudos que seguiram os estudos pivotais Marine e Anchor. Os pacientes ganharam 7 a 11 linhas de visão nos 2 primeiros anos. Depois, nos 2 anos seguintes do Horizon, perderam todo o benefício, voltaram à linha de base da visão. E 5 anos depois do 7-Up, perderam 7 a 9 linhas. Por quê? Isso nos Estados Unidos. Porque foram maltratados, foram pouco injetados, foram pouco acompanhados. Mas assim, o pessoal continua fazendo... paciente de um estudo clínico, né? O paciente continua fazendo uma outra injeção e o médico ganha o seu dinheirinho, né? O convênio economiza porque não está... E o convênio diz para ele não injetar tanto e ele aceita, porque se ele injetar mais o convênio descredencia ele, a população tem que saber disso. Então, na verdade, o esquema que está sendo feito da saúde suplementar atende a todo mundo, menos ao paciente. Por quê? O médico tira o dinheirinho dele lá de 2, 3 injeções por ano, tem que fazer 7, mas ele está fazendo 2, 3 porque ele tira o dele, o convênio não acha ruim e o paciente se ferra. Então, eu acho que sempre vai ter espaço para quem está do lado do paciente. Então, assim, eu quero que o meu paciente fique bem. Se ele ficar bem, ele vai trazer o vizinho, ele vai trazer o amigo, o parente e vai retroalimentar esse meu network entre pacientes profissionalmente. Mas, assim, o meu primeiro interesse, nosso, tem que ser no paciente. Isso não acontece, Rosman. Hoje, não vou dizer que seja uma norma geral, mas eu digo assim, o que eu mais vejo é isso. Infelizmente, são poucos os colegas que estão preocupados, de fato, com o resultado do ponto de vista do paciente. Porque o sistema é muito difícil, muito cruel. E hoje, quem cria qualquer tipo de problema é eliminado. Então, é um equilíbrio frágil. Problema, né? Porque é um problema. Não está criando problema de verdade, ele está só exatamente. Fazendo a verdade, né? Fazendo certo. E com isso, o que eu vejo no meu dia a dia é um oceano de pacientes ficando cegos por falta de tratamento. É um problema global isso, mas aqui no Brasil, em especial, cara, o cara faz várias injeções e é melhor não ter feito, porque é um tratamento que não tem gestão. Aí você está dentro de um sistema onde o plano te autoriza a fazer 2 OCTs por ano. Cara, como é que você vai tomar conta de um paciente com 2 OCTs por ano? Né? A gente sabe que tem que ser mensal, às vezes, ou a cada 2 meses, ou pelo menos uma vez após cada injeção, para você avaliar, estabelecer um intervalo. Então, assim, acho que, respondendo a sua pergunta, é um cenário desafiador, mas quem estiver do lado do paciente ainda vai ter, de uma forma ou de outra... Excelente comentário. Vai ter, de uma forma ou de outra, o seu espaço. Legal. E, Laurentino, outra coisa que eu ia te perguntar era sobre esse curso que eu tenho acompanhado à distância que você está fazendo, que é o curso de terapia gênica. Ah, né? Bacana. A terapia gênica, ela ainda hoje, ela não é uma realidade absoluta. Né? A gente não tem uma medicação que é usada como uma injeção intravítrea que é super... tá na nossa mão, né? Que a gente consegue usar, tá no nosso consultório, a gente consegue usar. A terapia gênica, ela ainda demanda uma estrutura gigantesca para acontecer e ela ainda não é uma coisa que se tem um prognóstico de ser útil no dia a dia, num curto prazo.
E aí eu queria que você explicasse, eu já até sei, imagino a resposta que você vai dar, mas eu queria que você falasse das suas palavras, do porquê que você está dentro de um curso de uma coisa que não é imediata. Qual que é o motivo? Bom, o motivo foi quando eu fui na Harvard e olhei lá, tinha mais de 100 trabalhos de terapia gênica e eu não entendia nenhum deles. Os termos que estavam ali... Foi antes do Luxturna sair. E eu não entendia nada. Eu falei, cara, mas como eu posso estar numa coisa da minha especialidade que eu não consigo entender o que o cara está falando ali? Né? O que é isso? Né? Como é que é isso e tal? Então, isso me trazia uma frustração, porque eu via que era uma coisa que ia chegar e, ao mesmo tempo, eu não tinha nenhum domínio. Então, assim, a primeira ideia que eu tive foi de esclarecimento, de inserção, para eu poder entender as coisas, né? Qual é o cenário, qual é a situação. E já existem terapias gênicas eficazes aí no mercado, né? Tem muita coisa sendo feita na hematologia, né? E a gente, na nossa área, tem centenas de produtos já em fase final. Por enquanto temos só o Luxturna, né? Na área de neurologia já tem vários produtos também. O Zolgensma foi um exemplo, né? Um tratamento caro pra caramba, né? Teve até uma campanha no futebol e, né, conversei com a pessoa que foi chave, que foi o Linus Pauling lá do Einstein, né? Para poder fazer o primeiro aqui do Brasil. Foi uma mãe que fez uma campanha até no Corinthians lá, ela é corintiana, levou uma faixa, né? Aí os jogadores apoiaram, né? Foi uma coisa super bonita. Mas o Brasil tem, não só o Brasil, mas o mundo tem desafios muito grandes com relação a isso. O primeiro é o financiamento disso. Isso. Por quê? Como são produtos de um alcance muito restrito e uma pesquisa muito cara, e o regulatório hoje no mundo, as pessoas não entendem isso, né? Quem faz clinical trials, como eu faço, né? Vocês devem estar envolvidos também, sabem, para você sair e produzir, a Daniela falou isso na aula, para uma molécula, né, só 4% dos produtos vingam, né? Em média são 2 bilhões de reais para produzir uma molécula e botar no mercado, 2 bi. Por exemplo, estou lá com 2 trials agora, né, 2 estudos clínicos para degeneração macular seca. O PI, né, no caso a gente fica responsável pelos pacientes, eles têm nosso celular, né? Se o paciente, durante o estudo, sofre um infarto, né, o centro tem que bancar isso. E depois ser ressarcido, né? Os pacientes, a maior parte deles não tem seguro-saúde. Então, depois que acaba o trial, o Brasil tem um regulatório cruel que exige que o próprio patrocinador continue fornecendo o remédio se ele for eficaz. Isso só o Brasil faz, praticamente. O Brasil não é, por isso, signatário do Tratado de Helsinki. Quem faz trabalho bota lá de acordo, não, está mentindo, o Brasil não é signatário do Tratado de Helsinki. Por quê? Exatamente, tem algumas jabuticabas que foram colocadas aqui que atrapalham, né? Qual o maior empecilho da inteligência artificial que as pessoas ainda não sacaram? Existe a LGPD no Brasil, que é uma colcha de retalhos mal feita, e não é uma coisa inovadora. Você vai ver nos Estados Unidos o HIPAA, o HIPAA, né, tem lá mais de 20 anos de existência, que também trata da privacidade de dados. Aqui, você, para fazer qualquer coleta de informações do paciente, você precisa de um TCLE, você precisa de uma autorização. Não pode ser genérica, mas depois da LGPD, você tem que ter uma autorização explícita para o princípio tal. Então, como você vai produzir inteligência artificial no Brasil, você precisa de datasets gigantes para treinar e depois para verificar uma ferramenta, 20, 60 mil. Você vai fazer 60 mil ligações, 60 mil TCLS. Então, assim, os bancos de dados que estavam sendo usados, e eram usados na radiologia, por exemplo, aqui, ou nossos da oftalmologia, ficaram inviabilizados, se a lei não mudar. Né? Por isso que hoje os modelos, os foundation models, né, que a gente trouxe o Pirskin para falar, são importantes. Porque os foundation models usam informações não rotuladas. Então, ele consegue se monitorar, se autogerenciar e criar modelos que ele mesmo vai usar de treinamento. É uma coisa muito doida. Então, as redes convolucionais que a gente aprendeu, que era, né, a rede de florestas, né, tudo isso que começou a fundamentar a inteligência artificial, que na oftalmologia não é nova, o campo visual que você faz tem inteligência artificial. O CITA, Swedish Institute of Technology, não sei o que é, né? É o MIT europeu, cara. Ele fez um algoritmo de inteligência artificial e guia o seu campo visual a fazer os testes. Aí que está a sacada. E muito elementar. Então, isso só foi desenvolvendo, só foi progredindo. Hoje, isso está sendo abandonado e novo approach está sendo feito
nesse sentido da inteligência artificial. E aí a terapia gênica, na época, então, teve essa questão que me desafiou, de eu entender o que estava acontecendo, e vendo que, de fato, vai ser a próxima fronteira nossa. Aí o dilema é exatamente saber quem financia isso. Por quê? Com o que você gasta para tratar um paciente com Zolgensma, por exemplo, 18 milhões de reais, né? Pensa quantas vagas de UTI, por exemplo, sistema público, quantas apendicites, imagina quantos partos, ou a quantidade de vacina que você compra com esse dinheiro, né? Sim. Ao mesmo tempo que os políticos têm apartamentos cheios de dinheiro. Então, assim, eu não acho que falta dinheiro no Brasil, eu acho que o dinheiro está nos lugares errados. Então, eu fico um pouco dividido com relação a isso. Na verdade, esse conceito é um conceito de saúde pública que ele serve para falar que, na verdade, a saúde é universal, não no sentido de... o valor que tem que ser gasto tem que ser igual para todos os cidadãos. Mas, por exemplo, uma doença que é mais rara, o governo tem que ter a obrigação de tratar. Por quê? Quantas pessoas são no Brasil inteiro que tem essa doença? São 100 pessoas. Quanto custa o tratamento? $100 mil. Você fala, quanto custa tratar todos os brasileiros que têm essa doença? X. Cabe no bolso do Brasil. Agora, eu quero tratar uma catarata. Vai estar todo mundo tratar catarata no hospital de nível AA? Ele fala, não, porque catarata é uma doença extremamente frequente, o custo ficaria absurdo. Então, mesmo que seja um valor absoluto, entre aspas, baixo, essa saúde não vai ser universal, porque não cabe no bolso do governo pagar para todo mundo operar sempre naquele lugar padrão. Então, ele acaba não liberando esse acesso à saúde dessa forma. Né? E assim, a medicina baseada em evidência não nasceu na África. A medicina baseada em evidência nasceu na Universidade McMaster, no Canadá, um país rico. E lá eles perceberam que, pela exiguidade de recursos, haveria que ter um racional para direcionar as prioridades. Então, aqui não pode ser diferente. Mas existe uma grande polêmica, que eu confesso que vai muito para a parte filosófica, eu já não domino, entre ser igual e ser equalitário. Exatamente, é isso aí. Então, isso, quando você fala de um país, ser igual e ser equalitário não é exatamente a mesma coisa. Ser igual é tratar todo mundo com os mesmos recursos, com a mesma atenção, tempo e tal. Ser equalitário é você dar condição ao hipossuficiente dele ser igual. Então, uma política de Estado realmente pode ser mais ética, talvez, nesse sentido do equalitarismo, de tentar equipar e propiciar às pessoas um nível de bem-estar e de competição, de sobrevivência iguais. E nisso, uma doença muito grave, se for seu filho, se for sua mãe, cara, é uma tragédia. Então, você não ter como fazer e buscar um caminho. Então, eu sou sensível a isso. E assim, teve uma época onde só eu fazia o PDT no estado, as pessoas ficavam cegas por degeneração macular, e colegas me criticavam, falando assim que era um tratamento muito caro e que eu ia quebrar o governo. E eu descobri que tinha uma rúbrica pública de tratamento de alta complexidade de milhões que ia para o Estado, ficava à disposição do Estado e que voltava a Brasília porque não era usada. Você imagina? Então, assim, por isso que eu falo, gastou milhões com tratamento raro e tal. Gente, mas tem que ver se falta dinheiro realmente. Não estou dizendo que no Brasil sobra dinheiro. Mas, por exemplo, nesse momento, as prefeituras do meu estado estão cheias de dinheiro. Saiu no jornal lá. E estão buscando projetos. Né? Por que não saúde, educação e segurança? Né? Eu acho que são as coisas prioritárias. Então, se a gente não cria a necessidade, ela não vem. E aí eles vão gastar fazendo ponte, viaduto. E aí a gente sabe no Brasil as coisas que rolam, né? Que acontecem na política, todo mundo vê pelos jornais. E vaza. Então, eu acho que sim, saúde, educação, né? Eu acho que segurança, isso tem que ser prioridade máxima, cara. Sim. E dinheiro tem. Você olhar, existem fontes, financiamentos para isso. Eu acho que o que acontece é que isso tem que chegar na população, na ponta, né? Eu acho que isso, e para isso não precisa, talvez, dessa enxurrada de médicos aí que são jogados sem uma política de carreira, sem um plano de fixação desses médicos com condições de ficarem, né, laborarem nos lugares que realmente são alvos, né? E a gente vê o que acontece em todo grande centro, onde o especialista às vezes é um micro-ônibus, né, que leva o paciente para cá e para lá, e, né, enfim. E eu acho que realmente as coisas devem priorizar o bem-estar da população, cara. Isso que eu fico preocupado. E a genética, de fato, à primeira vista, são tratamentos que podem ser muito caros, mas para algumas doenças podem representar uma economia no final das contas. Um exemplo é a degeneração macular. A gente tem produtos hoje de terapia gênica que podem ser feitos, no consultório, no centro cirúrgico, na clínica, de uma injeção intravítrea, e que esse material genético vai produzir o anti-VEGF na célula. Então, no final de um ano, não precisou de nenhuma injeção de anti-VEGF. Por quê? Você, com uma injeção de um produto, você conseguiu
tratar o paciente, ele virou uma indústria de remédio na própria retina. Então são coisas engenhosas, cara, que podem acontecer. Então eu acho que fica essas duas mensagens que são super importantes, assim, do que já é a realidade e que vai ser cada vez mais invadir a nossa vida, que é a IA, a inteligência artificial e a terapia gênica. Eu acho que... e não por acaso eu estou com essas duas iniciativas, né, cara? A gente fundou a Braves e eu estou fazendo esse curso de terapia gênica. E assim, eu estou com uma iniciativa na medicina também que engloba uma pessoa líder na área de informática no Brasil, né? Uma empresa gigante. E a gente está fazendo um projeto, tentando criar um produto nessa área de informação médica, né? É um projeto bem ambicioso, que lida também com inteligência artificial e as coisas estão caminhando. Então, isso me atrai muito, cara. Acho muito, muito bacana isso. Essas frentes novas, assim, a gente tem que aproveitar, porque são transformadoras, né, cara? A terapia gênica também. Eu acho que não vai ter como fugir disso. Né? E dá para ver pela sua história toda e por tudo que a gente conversou que você está ali, sempre um passo à frente, né? Desde de lá atrás, você gosta de estar... Acumulando ferramentas. Eu sou um cara inquieto. E, assim, a gente tem espaço para contar a história ainda? Sempre. Então. Bora. Quando eu fiz a prova de residência, aqui, né, eu queria vir para o Instituto Hilton Rocha, né? Hoje a gente vê, você fala em grandes centros, né? Você tem Unifesp e tal, grandes lugares, né? Você tem no Rio serviços ótimos, né? A Gamboa hoje, que é um centro legal, enfim, Nordeste, Sul e tal. Na época eram pouquíssimas residências, né? E quando eu vim aqui eu fiquei encantado, porque o Instituto realmente era um lugar diferente, cara. Foi o primeiro lugar a ter tomografia no Brasil, tinha um centro de genética, tinha um laboratório super especialista de imunologia, tinha um desenhista, ilustrador para quem quisesse publicar, porque não tinha uma biblioteca com tudo que você pudesse imaginar de revista, de livro. Era uma coisa diferente, cara, né? Um lugar sensacional. Um sentimento muito assim do alumni, né? Da família, né? Todo mundo ia lá, gente do Brasil inteiro. Então eu fiquei realmente encantado. Falei, quero passar aqui. E o professor Hilton Rocha era vivo. E ele foi um cara sensacional, né, cara? Ele foi um dos fundadores. Ele é unânime, né? Um dos fundadores da oftalmologia, CRM1 aqui em Belo Horizonte, que já está com 90 mil. Ele era o CRM1, porque ele fundou o CRM. O Hospital São Geraldo, da UFMG, foi ele que fundou, que fez, que fomentou. Depois ele fez o Instituto. Então, assim, um cara genial, né? E eu convivi um pouco com ele, porque ele já estava doente, ele faleceu por câncer de próstata. E nessa época do curso, ele já estava doente e ele ficava no instituto mesmo, né? Recebia soro e tal, ficava lá com cuidados paliativos. E a gente não sabia, porque a gente estava chegando e tal. E era a mesma turma que passava nos lugares, né? Que a gente, na época, era ônibus, né, gente? Não tinha avião, assim, acessível. Então a gente encontrava com, né? A gente, aquele cara ali, pô, passou lá na USP, puta, tá fazendo prova aqui, cara, ruim, né? Aí sei lá, pô, aquele cara passou na Unicamp, cara, tá aqui. E assim, era a gente, né, cara? Os 4 que estavam nos primeiros lugares, era primeiro lugar em tudo, né? Na época, eu fiquei em primeiro lugar na Unicamp, primeiro lugar na USP, segundo lugar no FMG, e assim, sempre batendo com os outros caras juntos, né? O segundo era o segundo, terceiro, e tal. Aí foi feita a prova e aí eles começaram a chamar para entrevista. E a gente percebeu que eles estavam chamando por ordem decrescente. Os caras que... Né? Depois a gente viu lá, e começaram a chamar, e Márcio mesmo, né? Era um dos que entrevistavam, né? Que na época ele estava no Instituto, foi lá que eu conheci ele, Felício, né? Do glaucoma, pessoas muito queridas. E eu não fui chamado, bicho. E foi indo o pessoal, 1, 2, 3, 10, e ninguém me chamava, bicho. Eu falei, caramba, será que eu marquei errado o gabarito aqui? O que aconteceu, né, cara? E aí começou o zum, né? Aí o pessoal veio falar comigo, falou, pô, Laurentino, o que houve, cara? Eu falei, rapaz, acho que eu vou embora, porque chamaram 15 aí, bicho. São 6 vagas, eu vou embora. Aí a Manuela, que era da biblioteca, falou, não, Laurentino, não vai, não, era português, não vai não, que vão te chamar ainda. Eu falei, então, tem uma esperança, né? E aí, no final, todo mundo já tinha sido chamado, me chamaram. Aí eu fui, o professor desceu, porque ele falou, não, você eu queria entrevistar, porque foi a primeira vez que alguém fechou uma prova aqui no Instituto. Uhum. E eu queria te conhecer. Aí batemos um papo lá, e ele estava com jaleco, com a mancha de sangue, onde era o soro, né, tadinho. Ele estava lá, desceu. E foi assim que eu conheci o professor. Ele desceu para me entrevistar. E conversamos, assim, histórias diversas, menos de medicina. Batemos um papo sobre várias coisas e não eram médicas, né? E ele, enfim, foi muito legal.
Legal. Laurentino, última pergunta que eu queria te falar. Então, assim, a gente tem a oportunidade de ter você junto com a gente lá no curso Out of the Bag, né? Que é o curso de lentes intraoculares e implantes secundários e fixação. Agora, mais ainda, a gente fica mais honrado, né, Felipe? De ver você botando mais essa coisinha na bagagem aí, né? E você já sabe fazer fixação, você já tem experiência e tal. Por que você se inscreveu? Cara, porque eu gosto são as ferramentas. Eu gosto de... Eu consigo aproveitar sempre algo de quem tem alguma coisa boa a ensinar. Eu acho que o principal para você evoluir, para você progredir, são alguns pontos. Primeiro, humildade, de você entender que você sempre pode aprender, né? Curiosidade, né? E disposição. Então, assim, eu acho que essas coisas você tem que ter sempre, sabe? Se eu vir um curso de OCT lá bem montado como o de vocês, tiver um tema interessante, eu vou querer ver. E acho que é assim que a gente aprende, né? Como eu liguei para você várias vezes, falei, olha, me dá um detalhezinho aí, como era a fisiol, como é que é? Você com o injetor, você faz como e tal. Eu acho que é assim que você evolui, né? Que você progride, né? Já usei, inclusive, essas dicas, ficou fantástico, né? E só assim que a gente consegue ir para frente. Vocês estão de parabéns. Acho que a Orbit está não só com conteúdo, mas com uma forma bem vencedora, bem legal. Eu vou gravar essa dica que você botou aí, porque realmente é legal, né? A gente tentar resumir, eu acho que resume bem o que a gente conversou aqui nesse podcast, né? Humildade, exatamente. Curiosidade e disposição. Como falava Steve Jobs, né? Stay hungry, né? E isso faz diferença. Algum Aula comentário? de vida, aula de vida. Exatamente, é muito legal. Uma frase que me marcou da conversa aqui mas peraí, para que serve isso aqui, né? Para que serve esse botão aqui? Essa pergunta que a gente tem que ter o tempo todo. Né? Você leu ali, não entende, né? Você contando que leu os trabalhos e não entendeu, e peraí, como é que funciona isso aqui? Bom, o primeiro Expert que foi para o estado, nós compramos no Sr. Nicolas, e foi instalado onde hoje é o hospital que a gente usa lá e tudo, né? Que é o Royce, que é um puto hospital legal. Na época não era a Clínica Leste Neto, e aí eu fiz refrativa durante um tempo, não tinha o Expert no estado. E o Sr. Nicolas, na época, colocou lá um MEL 60, né, para fazer um demo, e as pessoas não queriam comprar e tal, aquela coisa, né, é caro, né? E eu ajudei o engenheiro a montar o X-Men. Na época, tinha uma situação, o cara não foi, não, mas eu não vou, não, eu te ajudo, vamos montar. Daí nós montamos o laser. E aí, para o laser ficar no estado, na época, cara, tinha que dar um cheque lá, senão ele foi lá para pegar o laser, cara. E aí eu dei um cheque meu sem fundo. Então aí o cheque precisa, e depois a turma toda, os colegas todos entraram, porque aí um foi, todo mundo entrou a bordo. Depois eu saí porque eu vi que não era a minha praia, enfim, tinha que dar um outro foco, e hoje tem pessoas muito boas lá no estado que fazem reflativo, enfim. Mas assim, muita coisa mesmo, cara. No início, que eu comecei falando, as pessoas que pegam, né, uma fibra lá hoje no SUS e manda abrir e usa e pegam um perflúrio, um óleo de silicone, não imaginam como foi no início a gente começar, né? Foi realmente muito difícil. Uhum. Né? Hoje as coisas estão muito mais acessíveis, né, do que eram no SUS. A gente hoje faz uma vitrectomia numa cidade relativamente pequena, numa qualidade melhor do que há 40 anos atrás, no melhor centro do mundo. Sem dúvida. Né? Acho que nem 40, até menos um pouco. Né? Hoje o que a gente tem de instrumental então, descartável... Está muito mais acessível mesmo. Não, é um negócio realmente que precisa ser propagado, porque a qualidade que a gente tem hoje no SUS, cara, eu não sei se muitos países têm no particular ou no convênio, cara. Porque realmente é um desafio, um país continental como o Brasil, né? É isso aí. Muito massa. Quer falar mais alguma coisa, Felipe? Não. Mais algum comentário? Só agradecer pela oportunidade aí, pelo convite. Estou sempre junto aí no que precisar. Obrigado. A gente que te agradece de novo por mais essa participação. Nosso objetivo, como eu falei... Ídolo nosso, exatamente. Ídolo de todos nós aqui do Orbit. Então, como eu estava falando, nosso objetivo é sempre trazer pessoas inspiradoras. Está aqui uma delas, uma pessoa que não percam as palestras dele no congresso. Eu duvido que você vai sair dali sem mais conhecimento e sem aprender como que se faz uma aula do jeito certo e sem muito conhecimento, porque a didática que ele transmite tudo vai de uma forma muito tranquila, muito fácil. E depois dessa aula que a gente teve aqui de como se portar como médico e também como estudioso, como estudar para continuar aprendendo sempre, eu duvido que você vai sair diferente depois de ouvir esse podcast. Encaminha para algum amigo seu que precisa escutar essas dicas
E a gente se vê no próximo podcast, gente. Um abraço para todo mundo. Valeu, gente.